Este é o Tapa da Mão Invisível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que abalam sociedades e que não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux. Tudo certo, Júlio? Tudo certo. Como está a nossa querida Porto Alegre? Olha, Porto Alegre está com uma internet melhor do que a tua em Brasília, né? Como a gente estava vendo agora para iniciar o programa. Pobre Júlio sofrendo em Mordor, mas também, né? De propósito para Mordor tem mais é que sofrer. E hoje, Mordor, no dia que a gente está gravando isso aqui, é 20 de outubro, hoje Mordor está muito semelhante à real Mordor. Estamos cercados por fumaça por todos os lados, está pegando fogo em tudo que é lado de Brasília, aqui está um fedorão de fumaça. Espero que chegue a chuva de uma vez por aqui. Mas fumaça do quê? Mas fumaça sei lá do que, cara. Tá botando fogo, tá muito seco, tá muito tempo sem chover, tá com umidade relativa de 14%, tá Mordor aqui, tá Mordor. Tá um ambiente perfeito para destruir o anel do poder. Mas vamos ao que interessa. Como as pessoas viram no banner desse episódio, no título do episódio, hoje vamos falar sobre um tema que eu acho que é falado praticamente em quase todos os episódios. Estamos hoje com uma pessoa que tem propriedade para falar sobre ele. Muito obrigado, seja bem-vindo, Alexis Fontaine. Obrigado pelo convite, Paulo Fux e Júlio dos Santos. Muito bem, hoje vamos ter episódio sobre reforma tributária, né, o tema. E aí, eis a questão, o Alexis, além de deputado federal pelo Novo, também é empresário. Eu fui um dos milhões que viram aqueles vídeos, né, antes do Alexis, mostrando como é que fazia o cálculo de substituição tributária e todos aqueles horrores. Então, hoje vamos mergulhar um pouco nisso, mas vamos tornar palatável. Vamos primeiro falar, né, Júlio, eu acho que é importante citar que não deveria ter tributação nenhuma. Isso o deputado certamente vai concordar conosco, né? Brincando, a gente já botando já na panela quente. Quem é Alexis Fontaine, para quem não conhece? Alexis Fontaine, nascido... Eu não vou ler o resto do teu sobrenome, porque eu sou um brasileiro nato, e eu não sei ler nada diferente de Souza, Silva e Santos, então eu não vou ler o resto. Eu vou falar Alexis Fontaine. Procure no Google o restante do nome dele, que é extremamente complexo. Nascido em Campinas, em 67, engenheiro mecânico pela Faculdade de Engenharia Industrial, a FEI, pós-graduação em Administração de Empresas pela FGV, incompleto, ele botou aqui, sócio proprietário da Solepoxy, Indústria Comércio de Resinas, sócio proprietário da Clã Fontaine Participações, diretora adjunto Ciesp-Fiesp, mas o principal que nós estamos chamando para conversar, tu não colocou aqui na tua mini-bio, deputado federal eleito pelo Partido Novo de São Paulo. Mais uma vez, muito bem-vindo. Eu tenho uma pergunta para te fazer, assim, só uma pergunta bem curtinha inicial. Imposto é roubo? E agora? Sai dessa. O pessoal gosta de me queimar nessa daí. Eu digo que imposto é roubo quando ele não te entrega em nada. Então, a princípio, por default, imposto no Brasil é roubo. Essa é a bancada do Novo tá alinhada. Exato, é a justificativa do Novo, né? Deve estar lá no script. O Marcel falou a mesma resposta. Exato, deve estar no script no Brasil. Não conversei com ele. Verdade. Mas justo, é uma opinião um pouco diferente, Alexis, aqui do nosso podcast, mas dentro desses sistemas horrorosos todos de tributação, a gente vai discutir aí qual é o menos pior, né? Mas antes eu queria entrar um pouco na tua história, que eu acho que, enfim, ser deputado federal é o resultado de uma carreira de trabalho, né? Então, por onde começou, Alexis? Essa é a primeira pergunta, então. Eu vou começar com uma frase muito divertida, né? Eu tive a sorte de nascer numa casa onde a minha mãe chama Joana. Então, eu já nasci na casa da mãe Joana. E a minha mãe, ela tem na essência, a liberdade. Eu tive um ambiente fantástico para poder empreender, criar. Eu tinha uma oficina para mim de aeromodelismo, onde eu fazia aquário, onde eu desmontava bicicleta, onde eu tinha moto. Eu fazia tudo, absolutamente, plastimodelismo. Sempre fui um cara muito ativo nesse sentido, muito inventor, criando coisas, criando minhas próprias brincadeiras e tudo mais.
Eu tinha uma sorte de ter uma mãe que não achava que bagunça era um problema, ela achava que bagunça era fruto do ambiente de criação. Então, realmente era bem bacana isso. Fiz engenharia mecânica, que era natural. Eu, com 17 anos, eu ia em ferro velho, comprava carros já que estavam condenados, trazia para casa, com os amigos ia reformando, dava um tapa. E aí tinha o meu carro, né? Porque minha mãe não ia dar carro nunca, europeia, minha mãe é belga, meu pai é belga, eles não iam dar carro para mim de jeito nenhum. E vamos lembrar, quando a gente era mais jovem, era comum, moleque de 16, 17 anos já ter um carro, mesmo que fosse contra a lei, existia isso. Mas meus pais não iam fazer isso. Eu comprava carro, reformava e assim fui. Queria até um carro, sabe aqueles gaiolas que você vai... Comprei um Fusca, tirei a carroceria, fui comprando tubo com circuito. Antes de entrar na faculdade, eu entrei na faculdade naturalmente, aprendi todas as técnicas de solda, tudo mais, mecânica, me formei em mecânica, fui trabalhar na Rodia 4 anos, mas meu espírito era, vou dizer, de liberdade, selvagem. Uma gaiola de ouro para mim não servia muito. Eu tinha que montar uma coisa, eu sempre estava observando que eu tinha que fazer uma coisa melhor, tal. E aí, num determinado momento, eu pedi as contas da Rodia, tal, vim para Campinas e comecei uma empresa de piso industrial, porque eu achava que era uma coisa que eu conseguia fazer. Fui aprendendo muito, apanhei demais, né? Sabe? Esse negócio de achar que começa a empreender dá bem é bobagem. Realmente o caminho, para mim, pelo menos, foi muito difícil, porque eu entrei em negócio que não dava dinheiro, dava muito trabalho, trabalhei muitas horas, mas eu tinha sempre aquele senso de observação para poder identificar a oportunidade onde ela estava. Num determinado momento, eu criei a Solepoxy, que é uma empresa que fabrica resinas epóxi para pisos industriais e pisos para fábricas, né? E aí, muito inventivo, foi criando um monte de pisos diferentes, até que essa empresa cresceu, finalmente ela se tornou alguma coisa de sucesso. No começo do ano passado, eu vendi parte da empresa para um grupo americano que queria se instalar no Brasil e já estava conectando com essa coisa política, porque eu também, indignado e inconformado com o que estava acontecendo com o nosso país, somente com esses governos aí que passaram, né, Lula, Dilma, mesmo Fernando Henrique Cardoso, mas eu não tinha muita visão do Fernando Henrique Cardoso na época, eu só consegui ter visão do governo dele mesmo mais recentemente, porque eu não tinha o menor conceito de liberalismo, eu não sabia o que era isso. Eu fui entender que existia uma teoria de liberal mais recentemente com o Partido Novo, e aí eu fui conhecendo as pessoas, fui tendo acesso aos livros, e fui percebendo que aquele meu jeito natural de ser era absolutamente liberal. Por isso que eu remeto a minha mãe, que é a dona Joana, casa da mãe Joana, que era o ambiente acho que mais liberal que tinha no Brasil. Tanto que todos os meus amigos queriam vir brincar na minha casa, porque naquela minha casa a gente podia botar fogo nas coisas, a gente podia matar passarinho, a gente podia explodir latinha, a gente podia fazer coisas. Na minha casa era permitido. Boa. Mas assim, antes de tu te envolver com o Partido Novo, tu não teve nenhuma relação com a política, nada assim, nenhuma associação de empresários, nada? Não, eu já tinha alguns movimentos nesse sentido, assim, eu até me filiei ao PSDB bem na época do Fernando Cardoso, porque em Campinas também tinha alguns fundadores do PSDB, aquele boom do PSDB, né, quando eles se desmontaram, saíram do antigo MDB, né, formaram aquele partido que viu que tinham dado um estelionato eleitoral na época no Brasil, quando descongelaram os preços, mas eu nunca participei, nunca vi espaço. O PSDB não abria espaço, não abre até hoje espaço. Então você tem uma dificuldade muito grande na renovação dentro do PSDB. Mas o que eu já fazia? Fui síndico do prédio, fui presidente do diretório acadêmico no último ano da faculdade, não era aquele movimento socialista, era só para fazer campeonato de truco, né? Oportunidade melhor, então. Muito mais boa essa atividade. A gente aprendia a negociar, blefar, tal, não ficar querendo trollar alguém ou parasitar em alguém, né? Eu nunca pensei em parasitar ninguém. E nem achava injustiças sociais com essas bobagens. E depois, naturalmente, eu fui presidente da Associação Nacional de Pisos e Revestimentos, me envolvi no CIESP, eu achava assim. E nem tinha escutado aquela frase, mas no fundo era um caminho natural, né? Que o preço que você paga por não se envolver na política é de ser governado por quem se interessa. Quer dizer, era a questão de assim, a gente tem que ser o protagonismo, porque senão alguém vai ser e talvez essa pessoa que seja ou é mal intencionado ou mais incompetente, então não fazia mais sentido. Foi assim que eu acabei me envolvendo. Eu conheci o Partido Novo totalmente por acaso na internet, assim, olhando, apareceu um novo, o que é isso? Tentei pesquisar e aí, assim, eu praticamente descobri o Partido Novo sozinho. Nem existia o Partido Novo na época, ainda quando eu conheci, que era 2015. Aí descobri que tinha um núcleo em Campinas, me envolvi e acabei sendo um dos que desbravou o Partido Novo no interior de São Paulo, fazendo apresentações e tudo mais.
E conta um pouco da tua empresa, então, quantos funcionários chegou a ter na... Agora tu vendeu uma parte da empresa, mas tu continua Não, acionário. eu tenho 49 ainda. Os americanos só compraram metade, que é Uhum. bom, porque a empresa está numa bela ascensão, mesmo com esse ambiente ruim aí. A gente tira um pouco do paternalismo do fundador e começa a profissionalizar mais, isso faz bem. E chegamos a ter mais ou menos uns 60 funcionários, já temos essa quantidade, mas não era só o impacto da empresa. Como eu fabrico revestimentos, resinas, poliuretano, uretano para pisos, a gente também tem as equipes que vão aplicar. Então, tem uma série de empresas que orbitam em volta da nossa empresa, as quais, no começo, eram funcionários meus, mas depois eu acabei fomentando eles, comprei equipamento para eles, comprei veículo, capital de giro, e eles foram me pagando no tempo com obras, dando desconto. Hoje, todos são independentes, então eu acabei virando um mini banco de fomento. Depois eu descobri que o que eu fiz era algo ilegal no Brasil, porque ajudar no Brasil, você não pode ajudar, você tem que ser tributado por ter feito o que eu fiz. Mas paciência, já foi, vai embora. Trabalhou como financiador? Financiador, no fundo eu acabei botando dinheiro na empresa deles, eles usavam a coisa e iam me pagando com trabalho, literalmente descontava 5%, 6% do que eles conseguiam, ou eles faturavam e aí eles me pagavam, iam pagando a dívida, eu não cobrava juros, para mim era mais importante eles estarem trabalhando e estarem sendo, porque no meu ramo você não vende um produto se não tiver instalado, então era importante a instalação para poder vender produto, então era um ganha-ganha. E hoje temos aí por volta de 8 equipes, cada equipe aí com 7, 8 funcionários. Quer dizer, já tem mais uma quantidade de gente impactada bem legal. Muito legal, muito legal. E daí como é que foi o início do teu envolvimento, então, na política, aqueles vídeos que tu fizeste? Me lembra um pouquinho para nossa audiência aí. Eu até vou colocar no show notes, tá? Eu vou colocar aí no vídeo. Não, tranquilo. Quem não viu esses vídeos, eu também te conheci por causa desses vídeos que viralizou, né? Espalhou por todo o Brasil. Viralizou. Mas assim, antes daqueles vídeos, eu tinha feito alguns vídeos, mas aí muito específicos para a área de epóxi, de revestimento de epóxi, onde eu também fiz uma transformação no mercado de epóxi. Não havia padrão no mercado de epóxi. E eu fiz vídeos muito bem feitos no canal da Solar Epóxi, onde eu acabei, a partir daquele momento, criando uma barra, a barra da qualidade. Era daquilo para cima, o que foi muito bom para o mercado. E eu era professor, eu também criei um curso dentro da minha empresa sobre revestimento de epóxi. Para mim era importantíssimo eu divulgar a técnica para poder ampliar os mercados pelo Brasil todo. A coisa era muito concentrada em São Paulo. Então, a comunicação, aquela questão de estar sendo filmado na frente das telas, eu já tinha quebrado um pouco. O que aconteceu foi totalmente por acaso. O primeiro vídeo de todos, para mim, o meu estava indo para levar uma mercadoria lá para o Rio de Janeiro. Na verdade, estava indo para Mogi das Cruzes, nem era para o Rio de Janeiro. E entrando na cidade de São Paulo, ele levou um monte de multa de daqueles fiscais aloprados, né, que tem que cumprir meta e que não está nem aí, passa a multa mesmo. E eu fiquei revoltado, porque a minha empresa era assim, perfeita. Nunca assim, vendendo nada sem nota, eu tinha um controle de ambiental, caminhão, tudo perfeito, o caminhão era novinho, tudo certinho. Então, como é que você pode levar tanta multa, assim, perseguindo a perfeição? E naquele momento eu fiquei tanto revoltado, botei as mercadorias de novo em cima do caminhão, peguei meu filho e falei, grava aí. Tanto que ele gravou em pé, nem gravou deitado, a gente não sabia gravar nada. Peguei um microfonezinho assim, besta, que eu comprei na hora, e gravei, fiz um vídeo longo, até 10 minutos, e botei no ar, revoltado. Falei, eu como empresário não fico mais calado. E eu acabei inaugurando assim, uma nova tendência, porque a partir daquilo muitos empresários também começaram a ficar revoltados. Aquele vídeo teve um alcance de só no Facebook, mais de 13 milhões de visualizações. Ele foi um vídeo assim, que realmente impressionante. Foi um divisor de água. Mas qual que era a maior riqueza naquele vídeo? Eram os comentários. Assim, eram milhares de comentários. Que eu fui lendo os comentários e eu falei assim, olha quanta gente se identifica com essa dor, quanta gente está no mesmo barco, quanta gente percebe que o Estado é o maior mal do ambiente de empreendedorismo no Brasil. Quer dizer, aquilo para mim era transparente. E aí, óbvio, que eu percebi naquela oportunidade, não era candidato a nada, já era afiliado ao Partido Novo, mas eu falei assim, espera um pouco, tem uma oportunidade enorme aqui. Eu vou começar a fazer uma série de vídeos de como é difícil empreender no Brasil. E nessa série, que até tem o canal no YouTube até hoje, eu comecei a colocar folha de pagamento, eu botei fluxo de caixa, eu coloquei a questão da contabilidade, dos impostos, estudo da área econômica, a diferença entre ser empreendedor e administrador. Eu comecei a ser o Mr. M do ambiente de empreendedorismo, para poder ajudar as pessoas, porque eu até estava quebrando, e aí teve uns malandros que entraram depois criando uns canais, eu sou coach, eu sou
administrador aqui, os negócios com babacão lá que aparece. Não, mas os cara faz dinheiro. Eu não estava fazendo dinheiro, mas o negócio dinheiro com isso. tá cheio de tonto aí que cai, porque é o que eu falo, né? O maior negócio do mundo é vender ilusão, né? Os caras vendem ilusão, faça o meu curso e vai ficar rico. Tá cheio dos neguinhos aí nessas empresas de investimento, daquelas neguinhas que ganham 1 milhão no ano, essas bobagens, e vende ilusão, e tá cheio de nego deslumbrado aí, os negros caem na conversa mesmo. Mas minha pegada era outra. Minha pegada era falar, vamos ajudar a turma, vamos desmistificar, vamos falar um cara na real, um cara que montou empresa de verdade, não um cara que fala dos outros, mas nunca fez do dele mesmo. E aí, obviamente, você transmite autenticidade, era natural, era a minha vida, né? E aí começou. Então, mas acabei criando uma imagem na internet, que foi a imagem que me ajudou a ser eleito deputado federal. As pessoas sabiam que eu era uma pessoa que entendia as dores de todo mundo que empreende, principalmente o pequeno e médio. Não vou falar de megas empresas, porque esses caras eles têm outros meios de se defenderem do Estado, né? Quantos votos tu fez, Alexis? Eu fiz 45.298. Muito bom. Sensacional. E daí, dentro dessa tua percepção de que existiam pessoas tendo as mesmas dores que tu conseguiu ver que teria um arcabouço teórico por trás disso, ou tu já estava te entendendo que existia isso? Porque essas pessoas também que sentiam essas mesmas dores que tu, também elas não entendem nada da teoria, assim, que existe uma teoria que diz que o Estado está ali para arrebentar com a vida da pessoa, que o Estado está ali para pegar, para sugar só, e as pessoas sentem essa dor, só que as coitadas não conseguem explicar essa dor. Né? Exatamente. Então, como é que foi o teu processo de sentir a dor para depois tu conseguir ter um texto que explique essa dor? Como é que foi esse teu processo? Então, essa talvez seja uma característica minha de saber traduzir e saber ser didático sobre assuntos que as pessoas sentem, mas não sabem interpretar os seus sentimentos. É a mesma coisa que nós vamos cair daqui a pouco da reforma tributária ou do sistema tributário. O sentimento que as pessoas têm não é o fato da realidade que acontece no sistema tributário. Então, eu tentava ser o mais didático possível. Tanto que você pode ver nos meus vídeos, sempre tem um elemento de desenhar. Sempre tinha um Lego, ou tinha um papel, ou tinha um aviãozinho, alguma coisa tinha, porque a gente podia ser didático, a gente podia desenhar mesmo, né? A expressão é essa, sem ser pejorativo, mas de modo que as pessoas pudessem entender. Puxa, entendi. Tanto que tem um vídeo meu de contabilidade, e eu pego o Lego, os contadores me ligaram e falaram, cara, você traduziu de forma simples, a nossa ciência é chata pra caramba. Você conseguiu transmitir um negócio muito banal, de um jeito muito simples. Eu falei, beleza. Estou feliz com isso. Então, essa tradução do que é complexo para o entendível é uma característica que eu tenho. Por quê? Eu também saco, há bom tempo, na época que eu era trainee da Ródia, fiz um curso de comunicação que uma palavra resumiu comunicação para mim, naquele momento, que era quem manda a comunicação é o receptor, não é o emissor. Quer dizer, eu posso estar conversando com vocês aqui e ninguém está escutando, e talvez vocês estejam dormindo, eu não estou comunicando nada. Então, quem manda é o receptor, é ele que... Então, eu preciso sempre estar pensando, quando fizer uma comunicação, como é que o meu receptor entende? Quais são os valores que ele vai conseguir? Quais são as palavras? Tanto que você não vai conseguir ver palavras muito eruditas nas minhas falas. Eu evito falar palavras que as pessoas não têm capacidade de entendimento. As palavras são simples. Abstrair não é para qualquer um, né? Então, abstrair já é uma palavra complexa, já não é para qualquer um que entende. Então, a gente sempre tenta falar com palavras bem simples para poder ser super acessível. Então, essa era a minha preocupação nessas comunicações, e até hoje, você vê em qualquer vídeo meu, eu tento evitar e falar. Tudo bem que no sistema tributário é um pouco mais complicado, porque tem realmente termos lá muito chatos, tipo externalidades negativas. Você fala um negócio desse e fala, o que é isso? Tá porcaria. Né? Desoneração da folha. O que é isso? Então a gente tem que tomar cuidado. Na comunicação você tem que tomar cuidado, cara. Senão você não fala, não conversa com ninguém. Quem é que não conhece ainda a nossa patrocinadora CapTable, que é a plataforma da Startse para você investir em startups com alto potencial de crescimento e rigoroso acompanhamento? Acesse captable.com.br/tapa e ganhe um e-book gratuito sobre como investir em startups. No site você vai conhecer os projetos que estão sendo captados. Eu já investi. E você? E como é que foi para um fazedor
um fazedor, que és tu, é um executivo, chegar no legislativo? Como é que está sendo essa tua experiência? Antes que a gente entre nesse desafio que é a reforma tributária, como é que foi esse passo, esse turnaround? Eu não sei, deve ter mudado bastante para ti. Como é que está sendo? Olha, tem dois aspectos. Primeiro, assim, um fazedor como eu, antes de assumir o mandato, eu já tinha um plano estratégico, eu já tinha os pontos que nós vamos fazer, eu tenho lá os tópicos para a gente nunca esquecer. Todo dia a gente lembra. Não sei se você acompanhou a minha campanha, mas o slogan da minha campanha era até meio engraçado. Assim. As pessoas falaram, pô, o cara é meio ousado. Mas era, eu vou defender o cidadão do avanço do Estado. Então, tudo que o Estado começa a avançar em cima da nossa vida, eu vou lá e não vai. O Estado não pode ir tirando a nossa liberdade. Então, a frase mais simples é, vou defender o cidadão do Estado, né? Não do cidadão que é propriedade do Estado, mas o cidadão que o Estado toda hora tem que atacar. E ele nasceu de uma pesquisa, cara, fantástica, que somou tudo. Essa pesquisa, inclusive, caiu como uma luva na minha estratégia, na minha vida, que é uma pesquisa que foi feita pelo Instituto Perseu Abramo, do PT, lá atrás, quando eles quiseram entender... Essa pesquisa é muito boa. Puta, é boa demais, cara. Ela é muito boa. Bom, então tem que botar no show notes, Fux. Estará lá. Eu adoro essa pesquisa. É muito boa. Uma das poucas coisas boas que o PT fez para o Brasil foi essa pesquisa. Fez. E assim, mas eles foram honestos com eles mesmos. Eles foram autocríticos pela primeira vez na vida e descobriram que eles não são donos dos pobres, descobriram que o pobre não vê o patrão como inimigo, e sim o Estado, e descobriram, acima de tudo, que o pobre vê o Lula como um cara que venceu na vida e não um cara que defende os pobres ou melhorou a vida dos pobres. Ou seja, Lula, na visão do povo brasileiro, é tão herói quanto Silvio Santos e João Dória, pessoas que da pobreza conseguiram ascender na vida. Por quê? Porque o brasileiro quer vencer, porque ele quer conseguir ter a vez dele, quer ter a chance dele. Cara, acabou a conversa do PT. Então aquilo, para mim, era tudo de bom. Era assim, eu peguei aquilo e olhava diariamente. Vai estar aqui, nosso discurso está aqui, gente, está aqui. Usei muito aquilo. E a outra questão que eu uso muito era para o Brasil tem que ser simples, para poder todo brasileiro exercer sua plena cidadania, para poder empreender. E dessa forma a gente vai incluir todo brasileiro como um verdadeiro brasileiro. Porque o sistema tributário, agora falando do sistema tributário, ele é tão complexo, mas tão complexo, que ninguém entende aquela porcaria. Quem é pequeno não tem a menor chance de empreender e quem é grande perde a competitividade. Quer dizer, o sistema tributário brasileiro é ruim para todo mundo. Não é só para pequeno e pobre, não, é para todo mundo. Mas o pobre, esse aí nem nasce. Isso aí está fadado a ficar na miséria, né? Na situação patética dele. E não é. O sistema tributário não pode ser uma ferramenta de exclusão social. Parece um negócio de exclusão social para as coisas de esquerda, mas é pura realidade, cara. Se você não entende aquilo, tá fora. A burocracia é outra. Como custa caro e pesa muito, vai assim, diminuindo o Brasil das pessoas. É só para poucos. Eu sou um desses poucos. Eu sou. Mas eu não acho que eu preciso me contentar com isso, tá certo? O que aconteceu, nesse caso, exemplificando, acontece muito, o cara abre, digamos, um mercadinho, lá numa rebimboca, numa cidadezinha, e enquanto ele não for no tamanho suficiente, ele consegue sonegar para sobreviver, porque daí ele usa o dinheiro da própria sonegação para investir, para conseguir crescer o negócio dele. Só que daí ele chega lá, vai chegando perto do teto do Simples, que hoje é 5 milhões de reais mais ou menos ano, que tu pode faturar, e daí para ele sair do Simples e ir para o lucro presumido ou lucro real, tem um gap que pode dobrar a tributação dele. Ou seja, ele não consegue fazer. Daí o que ele faz? O contador dele faz, não, vamos abrir agora uma empresa no Simples, o nome da tua mãe, o nome da tua irmã, para botar como operação lateral, e daí assim vai indo, vai somando todas as empresinhas pequenas, o cara tem um grupo econômico, se a Receita Federal pega ele tá quebrado, acabou a empresa dele. Mas é o único jeito que ele consegue fazer para conseguir tentar atingir o patamar mínimo de faturamento, para conseguir suportar uma carga de impostos mais elevados. Isso gera, portanto, subemprego, gera miséria, porque na verdade não deixa o cara que está justamente criando emprego e criando riqueza poder expandir seus negócios e contratar mais pessoas. É uma coisa doentio, é kafkaniano, né? Então, isso é o sistema tributário brasileiro hoje, que é notoriamente um dos piores do planeta, né?
A pergunta é, tá horrível, todo mundo concorda. Para onde vamos? Né? Porque sempre, qualquer mudança tributária que tu fizer, vão ter ganhadores e perdedores. Tem gente que funciona com o sistema atual, né? E tem gente que já sobreviveu, e a grande maioria que não consegue sobreviver com ele. Mas o medo é, por exemplo, a proposta que estava sendo aventada lá pela turma do Ministério da Economia, de um imposto único, né, e cobrando sobre transações financeiras, de forma geral, odiado por boa parte das pessoas. Né? Outro tem imposto sobre consumo. Então vamos lá, Alexis, o que tu faz o teu diagnóstico aí do nosso sistema, por favor? Só fazendo um comentário antes sobre o que você falou, exatamente isso, quer dizer, um sistema tributário para pequenas empresas em que ele é inibidor de crescimento, quer dizer, ele estimula a pessoa a ficar pequena. Eu passei por isso. Eu, quando comecei, era microempresa, quando estava chegando em 4.800, que era o limite, na minha época era menos, era 3.600. Eu falei para a turma, não vende, não vamos vender. Que loucura. Falei, porra, que porcaria de sistema tributário que fala para o patrão não vender para não desenquadrar. Não conseguimos, tivemos que vender, desenquadrei, e aí, meu amigo, é outra estrutura contábil, é um monte de custo. E aí você não tem escala para aquele custo, tá certo? E aí, meu amigo, é um sofrimento até você conseguir chegar no próximo patamar e tudo mais. Mas vamos lembrar primeiro que esse mercadinho, e aí vai pouco da MP da Liberdade Econômica, esse mercadinho, até agora, para você abrir ele, você precisava de meses e meses. Porque você tinha que juntar todas as certidões negativas de débito dos sócios, tinha que ver a autorização de uso de solo na região, você tinha que pedir a VCB do bombeiro, você tinha que pedir alvará de funcionário. Era um inferno. Até a autorização para emitir nota fiscal. Hoje nós estamos numa ideia de inverter isso para poder ele começar o negócio dele e assim, conforme ele já está girando, já está faturando, ele pode ir atrás dos documentos para apresentar para o governo. Ou seja, a gente inverte um pouco o papel, dando mais fôlego, porque o cara que abriu o mercadinho dele, quando ele abria, já não tinha mais capital de giro, né? Já estava ferrado, já tinha gasto tudo para poder tentar abrir a empresa dele. É uma inversão. Falando sobre a questão das teorias aí que estão apresentando, eu acho o seguinte, vamos falar de dois conceitos básicos. O conceito básico de tributação sobre movimentação financeira, que é um conceito do tipo tributo cumulativo, que ele vai atrás de cada movimentaçãozinha, independentemente do fato gerador, se está gerando riqueza ou não, se você está simplesmente transferindo, se você ficou rico, pobre, não interessa. Ele atinge, tanto que eu falo que é o sistema mais socialista que tem. Eu nunca vi um negócio tão socialista como esse. E mais incrível que é sugerido por pessoas que se dizem liberais. Né? Eu fico, assim, tiro o tubo desse negócio. Eu fico imaginando, só um parênteses, eu fico imaginando esse sistema, o microtax, né, microtaxação, mas eu fico imaginando isso na mão de um governo mais intervencionista, mais esquerdista e tal. Imagina, esse microimposto pode virar um monstro, assim, com um piscar de olhos. E ainda o assim, vamos aumentar só 0,1%. O que é 0,1%? E ele ainda dá um exemplo maldoso e desonesto, que fala assim, olha, é mais ou menos assim, cada vez que você movimenta R$1.000, você paga R$1 de imposto. Parece pouco, só que não é exatamente. Esse microimposto, então, que o Flávio Rocha, com quem eu tenho apreço grande, é uma pessoa bacana, mas ele fala assim, não, vamos tributar todas as movimentações de derivativos, de bolsa de valores, de empréstimos compulsórios, de depósitos interbancários, de aquelas alta frequência e tal. Eu falei, Flávio, até falei para o Flávio, só me explica quem que vai pagar essa conta. Porque hoje nós precisamos faturar mais ou menos aqui 2 trilhões e 700 bilhões de reais para poder pagar a máquina brasileira, tá certo? Sempre falo que a carga tributária brasileira é do tamanho do Estado. Você não tem uma carga maior que o Estado, porque não tem superávit nenhum. Ainda tem um déficit aí de 130 bilhões todo ano, aí, que agora parece que vai ser menor. Eu falei, você está tirando o tributo do consumo da renda e da propriedade, falando que todo o sistema financeiro vai pagar? Mas não vai, Flávio. O sistema financeiro vai embora. É que nem pombas na Praça de São Marcos. Dão palma, assim, sai tudo voando. Eles não vão ficar no Brasil perdendo dinheiro. Dinheiro não perde dinheiro, dinheiro vai embora. Dinheiro não aceita desaforo. Essa é a frase, tá certo? Essa é a frase. Então, quando ele faz essa proposta, eu vejo que ele não fez a análise realista da coisa. Ele foi atrás de uma teoria, mas eu sempre falo que essas propostas de movimento de imposto único, ela é bonita na primeira página, porque ela fala que é fácil de apurar e fácil de recolher, né? Então, você não tira... Aí sim, um dos sintomas que o cidadão brasileiro tem, de que acha assim, que a hora que simplificar a tributação está tudo resolvido. Não, você tem que ver a distorção na economia. Isso é muito mais grave.
muito mais grave do que... E, como você muito bem falou, quer dizer, imagina a gente aprovar uma lei dessa, onde, literalmente, eu estou dando uma autorização para o Estado me desapropriar do jeito que ele quer, automaticamente. Ele vai lá e vai pegar tudo que movimentar na minha conta bancária. E, como consequência, o que eu vou ter tendência a fazer? É movimentar menos. Então, eu vou comprar menos, eu vou ficar com o carro mais tempo, porque o tributo não é mais pago sobre o valor agregado, mas é sobre a movimentação do carro inteiro. Quer dizer, eu não vou ficar trocando geladeira, carro, vai ficar um país aqui, daqueles parecendo Cuba, Uruguai, lá que só vê carro velho na rua, lá, porque os caras, por outros motivos, obviamente, mas que as pessoas acabam segurando aquele bem mais tempo para poder pagar menos tributo. O segundo conceito, então, esse é o conceito daquele cumulativo, né? Que ele é nocivo, ele não funciona em lugar nenhum do mundo, tal. O segundo conceito, que é o conceito que estão nas maiores economias do mundo, que é na Europa inteira, na Ásia, até na China, na Índia, é o IVA, Imposto sobre Valor Agregado, que no Brasil vai chamar IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. Na Europa chama Good and Service, que é muito parecido até com os Estados Unidos, só que os Estados Unidos, em vez de ficar cobrando faseado, é monofásico, é na última etapa, no consumo final. É a diferença. E o valor agregado faz sentido porque ele vai na geração de riqueza. Se eu criei alguma coisa de altíssimo valor agregado, criei um iPhone, criei, sei lá, um serviço, um iPod, alguma coisa aí, um streaming mesmo, seja Spotify, algo que agrega bastante valor, eu pago imposto sobre esse valor agregado. E quem comprar de mim, ele se acredita. Se ele for vender também, eu tenho sempre um débito e crédito, débito e crédito. Sempre que alguém compra um insumo, ele se acredita nos impostos. A hora que ele vende, ele faz a diferença do cálculo e vende. Como no regime real hoje, né, que é débito e crédito. Como é, por exemplo, no IPI, no regime real, mas no regime real hoje no brasileiro, ele é distorcido pelo seguinte, por exemplo, PIS e COFINS, que você também se acredita e debita, ele não é de tudo. Ele é assim, o que é insumo pode, o que não é insumo não pode. Então, por exemplo, o ICMS, ICMS, mas ICMS só para a tua fábrica, para movimentar as máquinas da fábrica. O ICMS da eletricidade que vai para o escritório não pode descreditar. Então, hoje o sistema está distorcido porque ele não é amplo. Ele é uma base toda fragmentada, parece um queijo suíço. Isso pode, aqui não pode. Isso dá crédito, aqui não dá crédito. O que gera aquela insegurança jurídica que eu acho que é um dos piores elementos do sistema tributário brasileiro. O empresário, ele tem dor de barriga diariamente para ter certeza se ele está pagando corretamente. Por quê? Se ele pagar menos, o fisco, com toda a inteligência que tem os computadores, vai descobrir, provavelmente vai descobrir, e aí ele vai ter uma surpresa ruim, porque ele não botou aquele preço no produto, né, aquele custo do preço no produto dele, e se ele pagar mais, ele está perdendo competitividade. Então, a grande sacada dessa reforma que está vindo aí, e ela é importantíssima, é simplicidade. Aquele assunto que eu estava falando para vocês, algo simples, ele é acessível a qualquer brasileiro. Ele não é só acessível para aqueles que conseguem e podem. Ele tem que ser neutro, que é uma outra coisa que nós podemos discutir aqui, que é não influenciar a economia em nada. Você não decide de onde põe a tua FAP em função de um subsídio tributário. Ele tem que ser transparente. Pergunto para vocês aí, olhando aqui, o Paulo, um monte de banana atrás aí na tua mesa aí, ó. Quanto tem de imposto a banana? Eu estaria que ela é isenta porque ela é produto primário. Primário tem benefício fiscal de não ter que pagar imposto. Na verdade, comprar na Ceasa, né? É isso que você acha. Não, na verdade, eu pago ICMS ao comprar no mercado, isso com certeza. Então, se comprar na Ceasa, eu acho que tu não paga imposto. Não paga porque você vai pagar o imposto que está sobre imposto de renda da empresa que vendeu lá, o IPJ está lá dentro, ele tem contribuição social sobre o líquido está lá dentro, a tua banana está cheia de imposto, que você não está vendo. Por quê? Porque nós não temos transparência. Esse é o ponto principal assim, do brasileiro. O brasileiro não sabe nada que paga. Agora, se eu perguntar para você quanto que custa o imposto dessa banana lá na Bélgica, eu te falo hoje, em 12%, porque alimento na Bélgica é 12%, para todos os alimentos, não tem conversa. Então, essa transparência é super importante, até para entrar na discussão política. Mas, Alexis, tu comentou sobre a questão da neutralidade dos impostos, né? Eu não consigo entender como é que impostos podem ser neutros. Justamente dependendo do tipo deles, tu vai ter efeitos na cadeia diferentes. Se tu tributa consumo, tu vai ter menos consumo. Se tu tributa valor agregado, tu vai ter talvez menos vendas de produtos de valor agregado mais elevado. E por aí vai, né? Se tributa renda, né? E diga-se passagem só para os nossos
amigos esquerdistas, se tu tributa renda, né, o que acontece? Vai ter menos renda. O que um país pobre precisa? Renda. Então, né, mas enfim, eu tô já tergiversando. Mas vamos lá, então. Como é que funciona a neutralidade dos impostos nesse caso, Alexis? O que a gente tem que ver que o sistema atual, ele não é neutro, por quê? Porque ele tributa mais, por exemplo, circulação de mercadoria do que prestação de serviço. E aí o que a gente acaba fazendo com essa distorção é que fica muito mais interessante uma pessoa, por exemplo, uma construção civil, fazer pelo sistema de mão de obra, quer dizer, prestando serviço, um processo muito mais arcaico e medieval do que pré-fabricado, porque pré-fabricado vai pagar ICMS, que é 12%, 18%, depende do estado. E já serviço vira 3%, 4%, depende da cidade, que um é estadual, o outro é municipal. Também essa questão de neutralidade ele leva muito pela guerra fiscal. Hoje, o tributo é pago na origem, quer dizer, quem fabrica é que paga o tributo, não é quem consome que paga o tributo. Onde está a distorção aí? A distorção está em que os estados, os municípios começam a fazer incentivos fiscais para atrair as empresas para o seu município, para o seu estado, para poder instalar a fábrica. Um liberal, na primeira hora, fala assim, adoro guerra fiscal, amo guerra fiscal. Mas o que a gente tem que ver, e aí vai a resposta que eu até dei para o Hélio Beltrão, quando ele perguntou isso, é que essa fábrica, no fundo, ela acaba se instalando não por uma questão do negócio dela, onde tem a melhor logística, onde tem fornecimento de materiais melhor ou mão de obra, e sim aonde tem o melhor incentivo fiscal, que no final das contas não reverte no preço. Olha a Zona Franca de Manaus. Tá, mas vamos lá. A distorção no mercado, ao meu ver, é a própria existência do tributo e do imposto. Tu está criando automaticamente uma distorção no mercado, porque para relações voluntárias não precisaríamos de imposto, né? O imposto entra como uma terceira parte ali e impõe sobre as outras duas um custo adicional artificial, com 1001 prerrogativas, né, que eu pessoalmente discordo. Agora minha pergunta é, o fato de ter menos imposto em uma cidade ou em um estado versus outro, não é isso que está gerando a distorção. Está gerando a distorção é o próprio imposto. Por que eu estou errado? Você não está errado, mas você não vai conseguir eliminar os impostos. Então, que os impostos sejam para serviço, para locação, para intangíveis, para fabricação, a mesma alíquota e, de preferência, nos mesmos valores entre os estados e cidades, de modo que você não tenha diferenças para estimular que as empresas se instalem num lugar ou que seja mais interessante você fazer locação, serviço, do que indústria. Eu dou um exemplo típico brasileiro. Típico brasileiro, assim, ninguém quer ter indústria no Brasil. É o inferno ter uma indústria no Brasil. Por quê? Porque tem os piores tributos de todo. PIS e COFINS sobre insumos e ICMS. Todo mundo pega qualquer jovem, ele vai falar assim, não, eu quero montar uma startup, eu quero montar um negocinho de serviço aqui, num coworking, eu não preciso de ABCB de bombeiro, eu não preciso de IBAMA, eu não preciso de CETES, não preciso de nada dessa complicação. Aí que mostram as distorções, quer dizer, e aí quando você vê a curva de crescimento de empresas de serviço e a curva de degradação de empresas de industriais, é impressionante no Brasil. Mundialmente, o serviço cresce, é natural que cresça. Mas o que acontece no Brasil é uma desindustrialização por causa de um sistema tributário que penaliza, que é muito ruim. Aí que é essa distorção. Mas não só o sistema tributário que é ruim para a indústria, né? É uma quantidade de regra que é impossível seguir todas aquelas regras, não tem como seguir tudo aquilo, né? Eu vou dar um exemplo que está acontecendo hoje com a minha fábrica. Eu fui ampliar o número de extintores e um hidrante para melhorar o combate a incêndio, para poder melhorar a condição. Levei para os bombeiros para poder aprovar, para poder ter o alvará de funcionamento. E toda essa confusão nasceu com a Boate Kiss aí no Sul, porque depois daquilo começou a se verificar que as prefeituras não queriam ser responsáveis por absolutamente nada, e aí começaram a exigir a VCB, que é do bombeiro, para todo mundo. Bom, o que acontece? Eu tive a minha fábrica aprovada depois de investimentos assim, caríssimos, né, de milhares de reais, para poder adequar o sistema que é o bombeiro. 2 anos depois eu levo e o bombeiro fala, não é nada daquilo, eu quero tudo diferente. Quer dizer, a cada vez que eu tenho que renovar o alvará da minha empresa, eu tenho uma nova regra de bombeiro que eu tenho quase que construir uma fábrica nova. Eu chego para o bombeiro e falo assim, cara, não dá, matéria vencida. Tudo isso que vocês já pediram, eu já cumpri, não dá para pedir de novo. Então ele tem razão, né, o Júlio, no sentido de que para a indústria não é só o sistema tributário. Mas dentro do sistema tributário,
quem mais é penalizado, sem dúvida nenhuma, é a indústria, por causa dessa questão de crédito, de insumos, sob crédito variados. Perfeito, e obrigado, Alexis, por tu responder de uma forma mais eloquente a resposta para uma pergunta do meu pai. Por que eu não construo um prego, né? Ele fica brincando que eu fico só fazendo coisa de serviço. Eu já falei para ele 1000 vezes, pai, não vale a pena abrir indústria no Brasil. Eu adoraria ser dono de uma indústria. Sério, é um sonho de criança, mas eu sei que não vale a pena no Brasil, eu não quero me irritar. Eu prometi para mim mesmo, estou vendendo a minha empresa, né? Veio um grupo americano que quis comprar. E até tem uma passagem engraçada, que eu não sei se eu contei no primeiro trecho do vídeo, mas quando os americanos vieram para o Brasil querendo comprar a empresa, eu fui lá para os Estados Unidos e fui fazer uma apresentação. E na apresentação entra o presidente da empresa, num board assim enorme, tinha uns 17 pessoas, e ele disse assim, olha, esse aqui é o Alexis, e ele, além de ter uma empresa, ele tem um vídeo no YouTube que tem mais de 13 milhões de visualizações. Aí eu falava, legal, poxa, 13 milhões, né? Isso é fantástico, né? Um youtuber, né? Tal, aquela coisa. Aí a diretora financeira perguntou sobre o que é esse vídeo que você apresentou. E eu falei assim, de como é difícil empreender no Brasil. Todo mundo começou a dar risada. Eles estavam comprando a minha empresa. Então, se tem um cara honesto no planeta Terra fora da minha empresa, sou eu. Eu sou super honesto. Que eu avisei eles. Aí eles compraram, mas vou te contar essa história que é engraçadíssima. Eles compraram com um sorrisinho assim no canto, do tipo assim, fizemos um bom negócio. O brasileiro lá, ele não sabe o que ele está fazendo. Sorrisinho assim. 3 meses, nós começamos a exportar para Costa Rica, Peru, para o México e, sei lá, para outro país. Tinham 4 países. Os contêineres foram para o Porto de Santos. Na mesma época, deu greve de caminhoneiros, greve de fiscais da Receita Federal, Copa do Mundo, Brasil jogando, ninguém trabalha. Velho, ficou 3 meses a mercadoria lá. Aí os gringos entenderam o que era how hard is to be entrepreneur no Brasil. Eu falei, cara, foi uma piada aqui, foi uma piada. E tudo aí devolveu o sorrisinho no canto da boca. Eu avisei. Mas o que foi mais engraçado, depois eu, assim, acho que 2 meses depois eu fui para os Estados Unidos, os caras falaram, o que aconteceu? Eu falei, Venezuela Week. Esse é o Venezuela Week. A gente não tinha mais gasolina, cara. A gente não tinha mais coisa no supermercado. Era ridículo. É verdade. Quer ficar por dentro de todas as novidades do nosso podcast? Yeah, Mr. White. Temos uma solução. Acesse nosso site tapadamãoinvisível.com.br e cadastre seu e-mail. Tá, mas vamos voltar à questão da guerra fiscal. Guerra fiscal, tá? Eu penso, vamos fazer um exemplo simples aritmético. O Rio Grande do Sul cobra 100 de imposto de uma indústria, São Paulo cobra 80. Por que isso é ruim para a empresa escolher? Porque ela pode estar, e por exemplo, quando você pensa em Manaus, por que as empresas de motos se instalam em Manaus? Porque as peças das motos são fabricadas no Brasil. Por que as empresas de ar-condicionado se instalam em Manaus? Se o compressor é feito nos Estados Unidos, em São Paulo, a eliminação das chapas são feitas em São Paulo. Então tudo sobe, fabrica e tudo desce. É a moto 0 km mais rodada do mundo. Agora, o que seria o incentivo fiscal que deveria estar retornando para o consumidor, ele se perde no meio do caminho com logística, com seguros, transporte, diesel, tudo aquilo vai agregando de custo, um custo que não devia ser agregado, porque o consumidor está aqui, não está lá. Isso acontece com remédios em Anápolis, isso acontece com centros de distribuição em Minas Gerais. Você vê boa parte dos caminhões transitando pelo estado, pelo Brasil, não é porque estão levando para o consumidor, estão indo atrás do incentivo fiscal no estado e voltando. Mas todo esse custo, ele é recolocado no preço e, por outro lado, o incentivo fiscal que estaria trazendo retorno para o consumidor não aparece, não chega. Tá, mas a empresa faz esse cálculo, né? Vou colocar em Manaus, mas eu vou ter um custo de logística, vou ter isso, aquilo. Ainda assim ela vai para Manaus, é porque vale mais a pena do que o custo desse todo outro, não? Concordo plenamente. Agora, de novo, quando a moto chega aqui, quem que põe o preço na moto? Consumidor. E aí, se nessa jogada toda ela ainda consegue ter um incentivo fiscal de algum fabricante de moto aqui, se bem que não existe fabricante de moto, não seja em Manaus, né? Não tem, Kazinski estava lá, Yamaha está lá, a Harley Davidson faz CDK lá, quer dizer, tá tudo lá. Quando ela chega aqui, eles vão botar o preço conforme o mercado decide também, né? Aí tem o jogo de mercado. Mas o que acontece? Alguém quer montar uma fábrica em São Paulo para competir, não tem a menor possibilidade, tá fora.
E o que está acontecendo em Manaus agora que é um problema? Empresas que estão instaladas pelos vários estados. Instala-se uma fábrica em Manaus, por exemplo, que no início da sua proposta era para exportar, porque faz sentido botar em Manaus para poder fazer exportação, sei lá, de eletrodomésticos, eletroeletrônicos, ou mesmo outros tipos de coisa. Eles fazem drawback, que é uma operação em que você importa matéria-prima sem pagar os impostos para poder imediatamente exportar. Tudo isso inicialmente parece bonito, mas daqui a pouco essa empresa começa a despejar produtos dentro do Brasil, porque consegue um incentivo lá no antigo Ministério da Indústria e Comércio, MIDIC, começa a jogar para dentro do Brasil. O que acaba fazendo? Acaba quebrando as empresas que estão instaladas aqui. E não vão quebrando porque ela está dando o melhor preço para as empresas que estão instaladas aqui. É porque simplesmente ela tem um lucro exorbitantemente muito mais alto, cara. Aí você acaba destruindo, caso um incentivo distorcido de Manaus, o que tem para baixo. Sim. Faz sentido, faz sentido. É uma transferência de renda para o industriário e para o freteiro que está fazendo esse movimento todo de carga aí, né? É basicamente isso, essa lei. Mas ao mesmo tempo gera menos imposto, né? Esse é o ponto. Que, tipo, ainda assim é mais barato, talvez. Gera uma distorção desgraçada, gera uma quebradeira muitas vezes, gera setores favorecidos, gera tudo que a gente não quer, porque justamente quem está decidindo isso é um político e não o mercado, não tá vendo? Só que o mercado está se adaptando à política, né? Ele é a resposta, ele é o sintoma, a causa, e aí que tá a questão, eu tenho medo, por exemplo, se justamente passasse uma regulação, se agora todos os estados cobram o mesmo ICMS, vocês acham que eles vão tabelar no ICMS mais barato ou no mais alto? Acho que no mais alto. Então, aí que tá a questão. Primeiro, qual é a carga tributária brasileira? A carga tributária brasileira é do tamanho do Estado brasileiro, que eles custa para a sociedade, mais um déficit aí de 130 bilhões por ano que é o que está rolando, tá certo? Agora, você simplesmente cria uma Zona Franca de Manaus, tinha um objetivo, que era a ocupação da Amazônia, era o desenvolvimento regional, mas existem vários outros incentivos desses no Nordeste, mesmo no Sul, tem para tudo enquanto é lado. Você vai para Itatiaia, tem esse tipo de incentivo, Resende, no Rio de Janeiro, tem esse tipo de incentivo. São de formas diferentes, mas tem. Mas o que não é esses incentivos além de uma meia entrada? Porque o resto da sociedade vai ter que pagar o resto da conta para poder sustentar o Estado. Então, quando a gente quer falar em tributação, brigar com a tributação e tal, vamos pensar nas duas pontas. Na arrecadação, que seria mais justo se fosse equânime, ou seja, todo mundo pagando mais ou menos igual, e não setores com grandes incentivos. E na outra ponta, o que a gente vai falar aqui, aí vai todo mundo sorrir, é diminuir o tamanho do Estado. Quer dizer, é uma reforma administrativa para que o Estado não seja tão pesado. Agora, não adianta com esse Estado falar que incentivo fiscal é bom que paga menos imposto. Paga aquele, porque alguém vai pagar mais. A conta vai ter que fechar. Perfeito. Assim, muito interessante essa tua visão sobre a guerra fiscal entre os estados e o quão ela é deficitária para as nossas vidas e para a vida do brasileiro médio, assim, né? Porque tu não tá gerando benefícios para o consumidor final. Isso. Mas, assim, tem esse problema, ele tá dado, e nós escutamos o tempo todo dentro do noticiário, dentro de tudo, assim, dessas notícias que chegam para nós, que está sendo proposto uma reforma tributária, assim. Mas a gente não sabe de onde que vem essa reforma tributária. Mas olha só, a gente escuta bastante na mídia a reforma, que o executivo não vai apresentar, ele não apresentou e ele não sabe o que vai apresentar. Qual reforma que vai passar? O Novo vai apresentar alguma? Ou o Novo não vai ter muita força para apresentar? Ou um outro partido vai apresentar? Vai passar alguma reforma tributária? Vai passar sim, porque, assim, de novo, né? Eu entendo que vai passar, com certeza, é o imposto sobre valor agregado. Lembrando que essa reforma tributária, ela tem a função de simplificação dos tributos de consumo, então é PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS. Junta esses 5 que são aqueles que estão ligados diretamente com a produção, com a geração de emprego, que é o que tiveram o maior número de contenciosos. Acabou de sair aí mais 5 trilhões de contenciosos. O Brasil nem sabe o que tem de contencioso, nem sabe dar os contenciosos. É um caos. O sistema tributário brasileiro é o que eu falo. É assim, é um pântano de insegurança jurídica, é uma fábrica de contenciosos, é uma destruição de valor que não acaba mais. Então, tem que passar, não tem como. Nós estamos assim em penúltimo, não digo penúltimo, mas em 190 países do ranking do Doing Business, nós estamos em 184, cara. É o sexto pior do mundo. Então, só estamos perdendo para a Venezuela. Nossa, que coisa. Congo, uns países aí que nem tem economia mais, né? Quer dizer, não é possível que a gente continue fazendo essa bobagem
E o problema de todo da tramitação de uma reforma tributária é que, de fato, pouca gente entende de tributário. E lá daqueles 513 deputados, há menos ainda, sabe? É muito poucos que entendem essa matéria. Por quê? Porque para entender essa matéria, cara, você tem que ter passado pelas dores de ser empresário, de ser empreendedor, de apurar os tributos, de se revoltar que você pagava uma guia aí enorme, que é mais do que tudo que você recebe assim, de recurso, de lucro por mês, aquela loucura. Você fala, como é que eu estou pagando uma guia que não sobra para mim, cara? É uma loucura esse troço. Mas o sistema tributário tem que passar, porque o Brasil é o último país de dimensões continentais, com uma economia extremamente variada, que não fez a reforma. Todos os nossos outros, parceiros, né, no mundo, eles já fizeram. A Índia, que era outra merda, uma porcaria de sistema tributário, acabou de fazer IVA. Era muito ruim, muito ruim. Pode falar palavrão nesse podcast aqui só para... Pode. Pode. Então, licença poética, mas é uma merda mesmo. Sim. Então o Brasil está para trás, e a cada ano que a gente fica para trás, e outra, lembrando que reforma tributária, você não faz do dia para a noite, você não vira simplesmente a chave, temos um novo sistema tributário. Tem transição demora. Então temos que lutar. O novo não vai fazer a apresentação, a PEC 45 que está na Câmara é uma bela proposta, sabe, muito bem planejada, pé no chão, sem fantasias de CPMF, sem essas coisas terraplanistas, então tá legal. Essa aí é do AP de IVA, de Imposto de Valor Agregado. Exatamente. No Brasil eles estão chamando como mesmo, não é IVA, é outro... IBS, Imposto de Bens e Serviços. Que, na verdade, é a transição do imposto lá fora que chama Goods and Services. É bens e serviços. Tá, mas e como é que vai funcionar exatamente isso? Essa questão de estar uma taxação maior onde tem mais valor agregado, como é que funciona isso na prática? Olha, primeiro, na prática, bem simplificado, a única obrigação acessória desse novo sistema é uma emissão de nota fiscal pura e simples, acaba classificações fiscais, acaba várias alíquotas, acaba aquele negócio de submissão tributária, acaba com todo o inferno do bloco K, do diferencial da alíquota, acaba com tudo isso. NCTs, aquelas coisas NCMs, não vai ter mais. Não vai ter para efeitos fiscais, pode ter para efeito de classificação, se o governo quiser saber o que está vendendo mais, tal, e para efeitos de importação ainda continua, porque o NCM é mundial, né? Não é uma coisa brasileira, é uma classificação de harmonização mundial. Aí tem, eventualmente, um posto de controle, vamos dizer assim, seletivo, de importação e exportação, na ideia de, não é muito republicana, mas né, na ideia de regular em produtos que a gente quer que tenha competitividade aqui dentro. Então, você quer proteger a indústria nacional... Os amigos ganham imposto diferenciado. Mas é isso aí. Aí você... A banana do Vale do Ribeira, Chiquitas, bananas chiquitas não entram no Brasil. Tá, mas vamos lá. Eu tenho muitas dúvidas sobre fazer uma reforma tributária num país que está gastando mais do que arrecada. Porque essa reforma tributária, quando tu está fazendo com um país em déficit, tu não vai conseguir fazer uma reforma tributária que vai gerar menos tributação. Ou seja, tu vai simplesmente rearranjar ali a confusão, talvez dê uma economia para o país no sentido de que vai transformar um pouco desses chamados custos de transação, que são economistas, advogados, que são pessoas que são pagas para operar o sistema e logo elas não estão gerando riqueza de verdade, elas estão simplesmente recuperando riqueza ou transferindo riqueza, né? E na verdade, diga-se de passagem, o próprio contador hoje, coitado, ele é um fiscal do governo, né? Ele é contratado pela empresa para fiscalizar pelo governo a empresa. Isso. Agora, a questão, vamos fazer uma reforma tributária num país que está gastando mais do que arrecada, ou seja, essa reforma vai gerar um custo, quer dizer, não vai conseguir fazer uma transição no qual a gente consiga pelo menos aliviar algum desses setores que está sofrendo. Simplesmente vai rearranjar a pizza e mais gente vai sofrer, menos gente vai sofrer do outro lado, enfim, mas não vai ter economia. Não, vai ter muita economia, muita, porque hoje para as empresas apurarem os seus tributos em segurança jurídica, esses 5 trilhões que estão contenciosos que são disputas, isso custa muito para todas as empresas, custa advogado, custa contador. Para uma empresa que está toda corretinha, ela tem que ter um custo de contador muito alto para poder apurar. Quer dizer, é loucura, assim, você tem que gastar para pagar, né? Você gasta para pagar o tributo. Quer dizer, o tributo tinha que ser intuitivo, ele tinha que ser uma coisa absolutamente fácil e acessível para qualquer um. Eu falo muito, até pegando um pouco o discurso da esquerda,
jogando contra eles mesmos. Eu falo que um sistema tributário complexo, ele é uma máquina de exclusão social, porque ele não deixa as pessoas simples ou menos, talvez, escolarizadas poderem empreender, porque ele não é acessível. Então, quando eu falo na inclusão social com uma visão liberal, eu falo que as coisas têm que ser altamente simples para todo mundo poder fazer, conseguir fazer. Hoje o que nós temos é um sistema que ele é de exclusão, ele é para poucos, ele é reserva de mercado, a verdade é essa. Tem que ter um bom advogado tributarista, né? Basicamente, ninguém sabe o imposto que pagou se está certo. E liminares, e as liminares e tudo mais. Então, o ganho que você tem, né, o Paulo, o ganho que você tem só de ser simples, porque o complicado, ele agrega custo, não agrega para ninguém, nem para governo, nem para o aplicante. Ele é pura perda de energia. Ele é aquela engrenagem sem lubrificante, toda travada. Agora, a gente tem nenhuma dessas reformas vai inverter a pirâmide tributária. Nenhuma delas vai dar o poder justamente de arrecadação e dos tributos justamente para a base, que é onde as pessoas moram, que é na cidade. Todas as reformas tributárias vão continuar com dinheiro indo para o governo federal. Ou seja, ao meu ver, no longo prazo, isso não vai servir em nada para a gente melhorar o pacto federativo do país, que é uma grande porcaria. O governo federal vai continuar cheio do dinheiro, os prefeitos e os governadores com pires na mão. E justamente é essa inversão que eu acho que seria o mais importante disso, e é na reforma tributária que tu faz isso. Pois é, mas você falou uma coisa que essa reforma faz e que você não percebeu ainda. Eu pergunto para você, cadê aquelas bananas que estavam aí atrás? Não tem mais. Mas eu pergunto, quanto tem de tributo nesse fone que você está colocando no teu ouvido? Você não sabe. Você não faz a menor ideia, e nem eu, nem o fabricante desse fone, nem ninguém. Então, o que nós precisamos fazer é ter a transparência. A transparência vai deixar a clareza de quanto que é para a União, de quanto que é para os estados, de quanto que é para os municípios. E nesse momento, nós vamos questionar. Por que a União, eu sei porque eu tenho alguns números aí, por que a União arrecada 66% de todos os tributos brasileiros, enquanto que os municípios estão apenas 5,6%. Eles estão arrecadando. Agora a União arrecada 66%, mas não fica tudo com ela. Ela começa a repassar para estados e municípios, mas cobrando um comportamento, cobrando uma atitude, literalmente deixando esses estados e municípios subservientes à União. E pela Constituição, União, estados e municípios, eles têm o mesmo nível. Não é porque estão todos dentro do mesmo condomínio no Brasil. Não é porque eu tenho um apartamento que é kitnet, outro que é 3 andares, que eu tenho menos direitos dentro dessa Constituição. Aí você tem razão de que nós temos que ter menos Brasília e mais Brasil. Quer dizer, as coisas têm que ir para os municípios. Mas a falta de transparência, Paulo, ela é terrível, porque tira até da discussão política a carga tributária. Você já viu algum político falando temos que baixar a carga tributária de 22% para 21%? Não, você só vai escutar genericamente, pagamos muitos tributos. Mas quanto que é muito? Cadê esse muito? Onde está sendo arrecadado? A transparência, ela é fundamental até para dar cidadania para nós, que começaram a questionar isso politicamente. Eu concordo contigo, eu acho que essa proposta vai melhorar realmente esse circo que é, mas realmente eu acho que tem uma falha grave. Eu sinceramente não acho que vai ser a transparência que vai fazer as pessoas conseguirem reverter o poder arrecadatório do governo federal e entregar para os municípios e estados. É melhor do que o que temos? Eu concordo que é melhor, porque o que temos é de enlouquecer todo mundo. Mas, enfim, eu queria, dentro da questão da reforma tributária, uma das questões que justamente tu citou ali, uma matéria que saiu recentemente aí, que tem 5 trilhões, quase 5 trilhões de contencioso tributário entre, então, empresas versus, pagadores de impostos versus os entes federativos, 5 trilhões estão sendo disputados na justiça. Tem uma partezinha aí que é muito responsável por boa parte desses 5 trilhões, que é justamente as regras contraditórias, que quem criou foi a Receita Federal. E eu quero saber aonde na reforma tributária vai estar o poder limitado da Receita Federal de parar de emitir 40 mil normas por dia. Quem é que vai tratar disso? Porque o meu medo é, vão fazer reforma, no outro dia eles vão continuar o que eles fazem todo dia, é pensar em como sacanear ainda mais quem produz esse país. Você está coberto de razão. Agora, a proposta da reforma tributária cria uma figura
que chama-se Comitê Gestor. Aí você fala, pelo amor de Deus, mais um problema. Mais um Comitê Soviético. Mais um Comitê Central. Mais um Comitê Central. Que loucura. Mas é o seguinte, o Comitê Gestor ele tem a função de gerir esses tributos antes que eles sejam distribuídos para os entes. Então ele seria uma fase, um purgatório, vamos dizer assim, para poder depois ir para os entes, onde ele vai fazer os débitos e créditos, que eu lembro que eu falei que tudo que você vai querer ter que fazer nessa reforma tributária é emissão da nota fiscal, de entrada e de saída. E, assim, saiu mais nota, né? Você vendeu mais do que comprou, você agregou valor, e você vai pagar, então, o tributo, o IVA, só sobre essa diferença entre notas de entrada e saída, né? Completando a nossa reforma tributária de forma bem simples mesmo. Ou seja, a única coisa que você tem que lançar a nota, acabou. A Receita Federal ela não perde o poder dela, mesmo porque a Receita, eu entendo hoje, que estou mais próximo lá, de que ela é uma instituição, né, de Estado que ficou blindada, inclusive, contra os governos que passaram. Eles têm vida própria e é até interessante isso, porque, assim, por bem e por mal, porque o PT também não conseguiu entrar lá dentro e começar a fazer toda uma ideologização da Receita Federal e querendo fazer justiça. Mas agora também, com o outro lado que a gente quer ser liberal, eles também estão bem reticentes, são bem fortes. Tanto que eu tenho brigas contra algumas coisas socialistas dele lá, como aquele bloco K, o E-Social, que é o controle assim, dentro da produção das empresas, dentro do RH das empresas, que eu falo assim, cara, vocês estão matando as empresas que trabalham corretamente. Mas ele tem razão. A reforma tributária não mexe na estrutura da Receita, mas ela cria um comitê tripartite de entes, União, Estados e municípios, que gerem esses tributos antes de eles serem distribuídos. Com uma vantagem, são distribuídos diretamente para estados, municípios e para a União, porque no modelo anterior, o que era para o município, às vezes passava pelo estado. Aí o estado comia, não distribuía para municípios. Veja o caso em Minas Gerais. O Pimentel simplesmente, com o repasse dos municípios, consumiu aquilo, não passou para os municípios. O atual governador chegou lá e tinha dívida com um monte de município de um estado que tinha recebido dinheiro. Deu calote, literalmente deu calote. Isso aconteceu aqui no Rio Grande do Sul também, aconteceu no governo anterior, eu não sei se no atual também, mas o SUS, né, muitas vezes ele é exercido por os postos de saúde e tal, que são muitas vezes a administração do município. E o governo do estado recebe dinheiro, não repassa, daí falta médico, falta produto, é um caos, daí vai a prefeitura no estado convencer o cara a liberar recursos, daí ele tem que tirar do lugar. Não tem como dar certo, é impossível. Tá, mas falei, eu acho que na primeira gravação, então vou ressaltar de novo. Alexias, eu vou te entregar uma ideia de um projeto que eu acho que tu tem que fazer, que tu vai adorar, cara. Faz os auditores da Receita Federal preencherem uma vez por ano tudo que eles exigem. Põe skin in the game, pele em jogo. Se eles não cumprirem aquilo, eles não ganham aumento, não ganham isso, não ganham aquilo. Duvido que esses caras vão fazer todas as normas que eles fazem. Porque eles não conseguem preencher. Se tu entregar para eles preencher o que eles exigem das empresas hoje, eu duvido que um deles consiga preencher completamente, corretamente tudo. E eu garanto para você que nem a VCB de bombeiro, o Ministério da Economia ou a Receita Federal tem. Não passa. O que eles obrigam da gente, eles mesmo não cumprem. E aí, essa sugestão tua já foi feita, nós já colocamos e falou assim, por que vocês não implementaram o E-Social antes em vocês do que exigir das empresas? Vocês, na mesma hora, teriam percebido a porcaria que vocês criaram. Diga-se passar, um dos problemas crônicos do funcionalismo público do mundo é isso, é que eles impõem regras sobre os outros que eles não estão sujeitos. Então é muito fácil tu cagar a regra, né? E não ter que cumprir elas. E é exatamente esse o problema da Receita Federal. E fica perfeito. Alexis, tu faz parte de uma comissão, né, que trata do assunto tributário. Faço parte da comissão especial da reforma tributária e faço parte da comissão de finanças e tributação e aí outras lá de desenvolvimento, indústria e comércio e tal. Dentro da comissão da reforma tributária, qual é o sentimento de alguém que já pagou uma DARF no meio daquela gente toda? Eu não sei se eu te fiz essa pergunta, mas vamos deixar ela gravada aqui de novo. Qual é a sensação do cara que já pagou DARF, já pagou boleto de tudo que é coisa, de arrecadação, no meio daquela gente que provavelmente nunca pagou nada? Qual é a tua sensação, assim? Gente, eles não têm noção do que acontece. Você conta as histórias, o cara fala, não é possível. Vai lá, paga uma GNRE adiantada, antes do caminho da partida. O problema do sistema tributário brasileiro, gente, não é só a complexidade, é também o problema de fluxo de caixa. Você paga tributo antes mesmo da partida do caminhão. No Brasil,
substituição tributária, diferencial de alíquota, tudo isso aí é pagar tributo antes. Você está girando caixa teu para pagar imposto. Sim, você precisa ter capital de giro, você precisa ter capital de giro. Eu falei isso para o próprio Guedes, para a turma. Eu falei, gente, vocês estão... Quando a economia começar a retomar, o primeiro problema que vai aparecer é problema de caixa. As empresas não têm capital para poder repor estoque. Elas estão todas enxutas, mas estão com caixa baixo. É carro com bateria riada. Vai ter que dar aquele... Tanto que essa chupeta aí que está dando na economia, o governo está fazendo via a liberação do FGTS, do PIS e PASEP lá, para poder injetar dinheiro na economia e dar aquele consumo que vai puxar o outro, aquela chupeta que está dando a bateria lá para dar carga no caminhão, no carro, senão não vai para frente. É a história do tigre que tu tinha falado para nós, né? Em off. Não, o do tigre, o que acontece é o seguinte, né? O problema da MP, da liberdade econômica. Gente, vamos falar a verdade. O brasileiro é um tigre criado em cativeiro. A gente não tem a menor noção do que é liberdade. Quando saiu a MP da liberdade econômica, para poder as empresas poderem abrir, levar documento depois e tal, é tão exótico isso. É como soltar esse animal na selva e ter que fazer uma readaptação para ele saber caçar, para ele saber se defender, seleção natural, para saber quem que é o inimigo, quem que é o amigo. Esse é o brasileiro. O brasileiro, mesmo com o MP 881 da liberdade econômica, ele vai ter dificuldade em saber exercer a sua liberdade. Olha a frase, dificuldade em exercer a sua liberdade, porque não tem mais noção de liberdade. Ele acha que o Estado resolvia os problemas para ele. Dava um pau, chama o Estado para poder resolver. Não dá. Agora nós temos que fazer isso. E essa palavra que tu usou é sensacional, exótico. É muito exótico. Isso é de fora do Brasil, ele não faz parte da nossa natureza, assim, né? Tá vindo de fora e a gente não sabe como agir. E é o baque aquele que toda vez que o brasileiro vai a primeira vez pro exterior, né? Ele fica para na calçada. Como assim? Meu Deus! O que é isso? Eu faço. Se eu cair aqui, não vai vir uma ambulância do SUS, eu vou ter que cuidar da minha própria saúde. Meu Deus! A gente é jacu, cara. A gente é jacu de tudo, velho. Porque a gente não sabe o que é liberdade com responsabilidade, que é uma outra frasezinha que está grudada com a liberdade aí, que a turma não entende, que é como é muito melhor ter liberdade com responsabilidade, porque aí você não precisa de regulação do Estado. Eu falo que toda vez que cria uma regra, uma lei, alguma coisa, a gente luta lá no Congresso para não criar essas porcariadas. Não é o criminoso que está perdendo a liberdade, é a pessoa que fazia as coisas corretas, porque quem é bandido, não precisa de regra para bandido. E a liberdade com responsabilidade tem o seguinte custo, né? Que no Brasil a gente não está acostumado, que é o seguinte: quando tu assina um contrato, tu tem que ler o que tu tá assinando, né? Pelo amor de Deus. Só que aqui no Brasil ninguém lê nada, porque tu sabe, eu vou assinar isso aqui e se alguma coisa eu tô assinando errado, eu entro na justiça depois e dou um jeito nisso aqui. Mas não, num lugar civilizado, tu tem que ler o que tu tá assinando, porque tu é responsável por aquilo, né? É a responsabilidade da liberdade. Vamos encaminhando então pro nosso final, que a gente já tá no Mas eu tenho uma antes do nosso final, eu tenho uma sugestão de um lugar que tem tributo igual para todo mundo, Fux. Tu entra nesse lugar, tem tributo igual, só paga R$10 por mês pra fazer parte do grupo do Telegram do Tapa da Mão Invisível, o grupo de Telegram mais livre da internet. Entra no nosso Apoia-se, apoia.se/Tapa da Mão Invisível, vai estar lá para você fazer a sua inscrição, vai ganhar o passaporte para entrar nesse estado chamado grupo do Telegram do Tapa da Mão Invisível, que tem um tributo mensal de R$10. Não é tributo, cara, não é imposto, velho, é voluntário. Para de nos associar ao Estado. É uma taxa. É voluntarismo, véio. Tem custo também, pessoal, não tem. Antes, então, da tua dica de livro, Alexis, eu acho que o resumo que foi a nossa conversa é o quanto a gente está atrasado, né, porque um dos patronos aqui do Tapa da Mão Invisível, né, o autor da frase sobre a mão invisível, o Adam Smith, ele já falava lá na Riqueza das Nações a importância dos impostos serem facilmente pagáveis, se as pessoas conseguirem entender o que tem que pagar. Então, fazer só uns 300 anos de atraso. Só isso, né? Então, o cara 300 anos atrás falou isso, velho. Barbaridade. Qual é a tua dica de livro para nós, Alexis? Cara, eu dou uma dica legal, que é o do Jordan Peterson, 12 regras para a vida. Assistam isso, porque é como ter autoestima sem precisar de um livro de autoajuda. Liberdade com responsabilidade. O livro manda muito bem lá no tema, lá, viu? Fácil de ler, gostoso e ajuda. Ótimo. Vai estar nas show notes, então. Isso vai estar a pesquisa do Instituto Perseu Abramo, que a gente comentou. Vai estar também
É, muito boa aquela pesquisa. Vão estar os vídeos do Alexis no YouTube sobre as multas sofridas então na empresa dele. Daí, quem não viu ainda, vale a pena. Coloquei um materialzinho sobre o microimposto, aquele que era a ideia do ex-secretário da Receita Federal, que me esqueci o nome de novo. Marco Sintra. Tu acha que essa proposta nova que vai vir do governo vai vir em que sentido? Porque na matéria essa de do contencioso de 5 trilhões, que vai estar no show notes também, eu vi estando que o governo vai apresentar uma proposta. Tu tem ideia? Sim, mas eu entendo que ela vai ser um imposto IVA dual. O que é o dual? É a União fazendo um IVA e os estados e municípios fazendo outro IVA. Até porque a Receita Federal, ela tem dificuldade em querer repartir alguma coisa com alguém, ela sempre é dominante, é o macho alfa dessa história aí. Sim. Então, eles vão fazer, então, provavelmente um IVA que vai estar PIS, COFINS e IPI, e aí o mesmo IVA, mas para ICMS e ISS. Com a vantagem de que você pode implantar muito mais rapidamente esses 3 federais, enquanto que os estaduais dá um pouco mais de trabalho, mas os estados já se entenderam, a coisa vai funcionar, eu acho que não vai ter muito problema aí, e aí já faz uma transição. A desvantagem é que nós, pagadores, vamos ter que ficar apurando 2 tributos. Mas como a base é a mesma, nota fiscal de entrada e saída, vai acontecer que você vai fazer, chama obrigação acessória, que é informar a nota, e a União fala, você precisa pagar tanto, os estados e municípios precisam pagar tanto. É essa a pegada. Uma vantagem também de não ter mais comitê gestor. Um vai ser a Receita Federal e o outro vai ser simplesmente talvez um comitê gestor, uma agência nacional, não é nem nacional, é estadual, que é o Concefaz hoje, que já existe, que é o Conselho do Secretário de Fazenda, que aí vão gerir. É essa a pegada, eu acho que é isso que vai acontecer, com uma desoneração de folha, viu? Isso aí deve rolar também. Quem é que vai ganhar, então, a reforma tributária, tu acha? Qual a proposta? Com certeza da Câmara PEC 45. O Raul fica louco comigo, mas a dele é muito confusa porque ele mexe com tributo de propriedade, com renda, ele começa a fazer uma confusão dentro dessa discussão, acaba envolvendo outros interesses, e eu não acho que anda, não. E a pergunta final para saber se vai ter passeata de advogados tributaristas contra a reforma tributária. Quanto tempo de transição? Tem que deixar eles ganhar o dinheirinho deles, senão vai ter briga. Tem que fazer uma transição suave. Paulo, vou falar uma coisa, cara. Eu tive na OAB e eles me perguntaram exatamente isso, cara. Eu falei, cara, vocês não vão dar que nem uma de ser contra a reforma trabalhista porque vai acabar com os contenciosos trabalhistas. Pelo amor de Deus, pensam grande, pensa pelo Brasil. Eles deram risada, mas eles sabem que... Você está pedindo altruísmo de advogado? Enlouqueceu. Não, mas sim... Os advogados, eu diria que têm mais pedigree, mais berço, eles sabem que não dá para ficar vivendo de gerar contenciosos para eles se darem bem. Isso não faz bem para o Brasil, é como matar o hospedeiro. Tem uma hora que isso chega, e agora advogados são ricos e bem de vida no mundo inteiro sem precisar ter um Estado que promove a reserva de mercado de brigas contenciosas para eles. Então, mas tem uma noção de quanto tempo de transição? Olha, a proposta inicialmente, ela na PEC 45 é de 10 anos. Na PEC da 110, que é no Senado, é de 5 anos. Eu acho que nós vamos ficar no meio do caminho aí, 6 anos, alguma coisa nesse sentido. A transição ela é necessária para gerar segurança, gente. Para poder fazer... Eu não preciso. Por exemplo, a minha empresa não precisa. Mas tem muitas empresas que foram instaladas dentro do sistema atual. Das distorções atuais. Quer dizer, e aí, elas precisam se reorganizar, elas vão perder os incentivos fiscais, essas mamatas, essas tetas, elas vão ser diluídas. Então, assim, não vamos querer destruir valor também, não vamos começar a matar empresas. Então, dentro dessa... distorcer a distorção, né? Quer dizer, botar a barra de aço reta novamente, vai precisar de tempo. Muito bem. Mas sobre o Pacto Federativo, né? Só um registro aqui que o Pacto Federativo não vai ser revisto, ou se vai ser revisto ou não. A gente não pode esquecer que não tem como ser revisto, né? Porque dentro desses 3 entes, só um tem um exército, né? Então os outros têm que ficar quietinho mesmo e obedecer o que é o grandão. Não tem muito... Tu falaste do negócio que a Receita é o macho alfa, né? Claro, ela tem um cão gigantesco ali na coleira dela. É fácil ser um macho alfa nessa situação aí. Mas estados e municípios se valer contra.
Eu acho que dentro desse governo, Paulo Guedes, com a visão clara que ele tem, ele já vai aproveitar, inclusive está apresentando semana que vem já algumas reformas administrativas em que vão estar contemplado já uma certa redistribuição dos estados e municípios, vai ter desse pacto federativo. Ele sabe que isso é distorcido, está errado. Tem aí um histórico da reforma tributária anterior, em que a União acabou perdendo tributos, aí os estados tiveram que aumentar as suas obrigações, as suas responsabilidades, como saúde, que não era dos estados, como educação fundamental, que não era, e acabou passando tudo para eles. Então tem umas pegadas aí, mas eu acho o seguinte, o Paulo Guedes ele tem lucidez, clareza, é um cara que sabe o que está fazendo, e por isso mesmo ele está planejando, né, trabalhando a reforma administrativa, que é a diminuição do Estado, e tem propostas boas vindo aí, viu? Estabilidade de emprego só depois de 10 anos, quer dizer, antes disso esquece, acaba aquela coisa de quinquenal, cada 5 anos o cara tem uma promoção fajuta só porque está velho, e tem uma série de coisas lá que vai, lógico, é para os entrantes, mesmo porque não vai conseguir derrubar nada de quem já tem direito adquirido, né? Que para quem Mas não vamos... usou aspas. Muito bem, então, pessoal. Muito obrigado pelo papo, Alexis. Eu acho que a gente tornou tragável, nós três aí tornamos tragável o assunto de reforma tributária. Eu tenho muitos amigos advogados que eu tenho certeza que vão querer ouvir esse episódio. Vamos ver. Por isso, eu falei mal desse. Eu gosto. Tá bom? Obrigado, Alexis. Muito obrigado por esse papo, muito obrigado pela tua paciência, por fazer 2 gravações conosco. E valeu aí, valeu mesmo. Então, se a primeira tivesse sido chata, eu nem atendi vocês na segunda, mas foi tão divertida na primeira, tô dentro na segunda. E então, parabéns pela cabeça boa que vocês têm, pelo papo alegre, bom e sim, liberal na veia, sem ser um liberal só de livro de escrivaninha, que eu tenho cansaço dessa turma que só repete as coisas, mas que não está dentro dele, né? Não é uma coisa que vem naturalmente. Pessoal, muito obrigado, parabéns, cara. Paulo, parabéns, Júlio. Valeu, obrigado. E até a próxima, Alexis. Boa sorte. Forte abraço. À disposição. Um abraço. Essa reforma tributária, só um parênteses antes aqui, tu citou antes os 2 vídeos, né? O vídeo anterior e o vídeo atual, só para os nossos ouvintes entenderem. Isso. Nessa maravilhosa internet do Brasil, nós perdemos metade do vídeo do Alexis da nossa gravação. Estamos fazendo uma gravação 2 semanas depois, eu acho que é 2 semanas depois. Então a gente está tentando se lembrar das coisas que a gente falou e a gente perdeu. Então acho que a gente não vai ter sobreposição de assuntos, mas se tiver, vai ganhar o ouvinte. Aqui no Tapa o consumidor ganha. Mas olha só. O Contar da Vivo que fez a NET, o serviço por Júlio. Muito obrigado, NET. Engenheiro mecânico pela Faculdade de Engenharia pela UFG. Sócio proprietário Não, repete que teu juntou tudo. Vai de novo. Tô 100 mega de internet, ficou virou 1. Muito bem, hoje vamos ter um episódio sobre previdência. Não, sobre... Hoje vamos ter um episódio... Eu fiquei com previdência na cabeça. Volta.